8 horas, 1 minuto em Campos, de volta com Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM. Ao vivo também, agora sim, no Face, no YouTube. Você pode acompanhar este programa, daqui a pouco vai estar disponibilizado em podcast para você ouvir este programa aí na melhor hora do dia em todas as plataformas de podcast, no aplicativo da Folha, né? Em nossas redes sociais também vai estar disponível, completo, para você acompanhar. E você pode também dar o comando Alexa, ouvir Folha FM. São 8 horas e 2 minutos em Campos. Seguimos com tempo bom, com céu claro, com sol. Neste momento em Campos faz 26 graus e previsão de 31 graus para hoje, de calor. Estamos no verão brasileiro. Diferentemente de Nova York, que onda de frio perigosa, inclusive lá, né, deixando as autoridades e a população, né, todos em alerta. E no programa de hoje, com Aloysio Abreu Barbosa na bancada e com Edmundo Siqueira, estamos conversando com o médico e diretor da Faculdade de Medicina de Campos, Edilberto Pellegrini, e também com o médico e ex-diretor da Faculdade de Medicina de Campos, Dr. Nélio Artiles, nesta manhã. E aqui a gente debate, a gente conversa, a gente busca alguns esclarecimentos sobre a nota da Faculdade de Medicina de Campos no último ENAD. Quem acompanhou a abertura do programa, ou quem tem acompanhado os noticiários, foi divulgado no dia 19, né, assim, a grosso modo, encurtando aqui essa contextualização, a prova do ENAMED, feita no Brasil com todas as faculdades de medicina e avaliando esses cursos de medicina. 351 instituições foram avaliadas. Dessas 351, 107 ficaram com notas insatisfatórias, entre 1 e 2, e 243 delas ficaram com notas, então, 3 a 5. O episódio envolvendo a Faculdade de Medicina de Campos, inclusive, teve nota 3, depois foi reduzida para 2, algumas questões foram canceladas, traz aqui, no meu modo de entender, eu vou abrir esse bloco com o Nélio, no outro a gente abriu com o Edilberto, 2 pontos assim que a gente precisa também entender. Vocês explicaram bem, eu acho que foi bem questionado, foi bem falado aqui, que é o papel e as limitações do exame, do ENAMED. Agora, o outro, que eu acho que a gente pode falar um pouco mais e que eu gostaria que vocês pontuassem bem essa questão, é a urgência em repensar essas práticas pedagógicas, de infraestrutura, de tecnologia. E eu começo com o Nélio, depois com o Edilberto, perguntando justamente isso. Como é que está a visão de vocês agora, voltando àquela conversa que nós tivemos em off, diante deste incômodo, diante desta situação? A faculdade vai bem, né? Vai investindo nessas áreas que eu coloquei aqui, ou pretende intensificar mais esse investimento, ou muda alguma coisa a partir de agora, Nélio? Um tempo diferente, né? Quer dizer, a evolução tecnológica ela avançou de tal forma e hoje, quando a gente volta a falar da competência, porque nosso objetivo é a competência, o profissional, o egresso, ele tem que ter a competência para ser um ótimo profissional, para atender não só a patologia, mas tudo aquilo que está em torno dele. Uma vamos dizer assim, dos componentes de uma competência é o conhecimento. E o conhecimento, o conteúdo, ele está praticamente lá na mão. As pessoas, hoje o aluno ele tem a capacidade, o que nós não tínhamos na nossa época, né, quanto aluno, hoje o aluno tem um acesso ao conteúdo, ao conhecimento de uma forma muito imediata, muito rápida. Um iPhone é um computador na mão. A inteligência artificial hoje está dominando. Quer dizer, o que o aluno... E aí o questionamento é esse, o que o aluno, em cima do que você falou,
Cláudio, o que o aluno hoje realmente precisa saber. O que ele precisa? Será que ele precisa decorar? Ele precisa buscar conhecimento guardado? O que realmente é necessário? Então, essa discussão ela é muito curiosa, porque a escola é contemporânea nesse sentido, e tem sido de buscar o avanço tecnológico. Nunca é demais falar, né, a grande alegria, e foi uma grande alegria institucional, mas pessoal, para todos nós, da escola ter atingido a nota 5. Quer dizer, a estrutura da escola ela está pronta, né? Nunca está pronta, mas ela está numa evolução muito favorável. Senão, dessa vez, o tarrafo é alto. Você conseguir uma nota 5 não é fácil. Não é fácil. São vários critérios avaliados, várias dimensões avaliadas. Então, essa estrutura pedagógica ela foi aprovada pelo MEC. Isso nos deixa muito assim, uma alegria muito grande. Mas aí, aquela história, eu vou lembrar essa daqui, a Luísa talvez me ajude de novo também. O Ayrton Senna, ele venceu a corrida pela Toleman. Né? Chegou a vencer a corrida, eu acho que ele ia vencer, parar a prova em Mônaco. Era chuva, né? Estava chovendo muito, não é? Então, eu só queria lembrar, por que eu estou falando isso? Né? Porque você tem um piloto com uma Toleman e tem um piloto com uma Ferrari. Né? Você pode ter uma estrutura espetacular, mas é muito importante a competência do piloto. Eu não estou falando de piloto, diretor, gestor, não. Do aluno, do profissional. Quer dizer, se ele tem uma escola Ferrari, se ele tem uma escola Toleman, né, por exemplo, é muito importante o comprometimento do aluno. Ele precisa querer usar aquela estrutura, né, para poder ser um excelente profissional. A escola nota 5, volta a dizer, são coisas pontuais. A gente entender porque não é compatível a nota que nós tivemos, esses dois, com aquilo que a escola oferece. Né? Então, eu acredito que a escola está, sim, se modernizando, tenho visto isso. Eu sou um professor da instituição que uso muito metodologias diferenciadas, porque a história do professor que está lá na frente dando aula e 60, 70 alunos assistindo, isso hoje em dia não cabe muito. Né? Ninguém tem paciência de ficar assistindo 2 horas um assunto, né, sentado, olhando para um professor no monólogo. Isso não cabe. O que é importante? O que fica naquela aula? Será que o aluno realmente ele tem um processo de ensino-aprendizagem ouvindo o que o professor está falando? A gente sabe que não. Então, a metodologia ativa tem sido incentivada pela escola, e eu sou um desses professores que adotam esse tipo de atividade, que são maneiras variadas, até lúdicas, de você trazer um conteúdo para que aquilo possa ser debatido, possa ser conversado, porque é assim que se aprende. Você só aprende um conteúdo se envolvendo, se emocionando com aquilo que está sendo discutido. Se aquilo simplesmente é jogado ou falado, isso não tem, né? Não existe uma consistência, né, da absorção do indivíduo. Ele precisa ir dormir naquela noite lembrando, ou pensando, ou refletindo naquilo que aconteceu. Mesmo que aquilo tenha sido, entre aspas, uma experiência negativa ou muito positiva, não importa. Se o aluno processa aquilo que foi discutido, ele está aprendendo. E eu aprender diferente. E aí, esse é o desafio da instituição. Aprender a aprender. Esse é o novo processo. É uma forma de aprendizagem diferente. O aluno ainda é cartesiano. Ele ainda precisa de quadrinhos, de pontuações. Para ele, porque foi assim que aconteceu no primário, no primeiro grau, no segundo grau, foi assim. Infelizmente, o ensino brasileiro continua muito tradicional. Então, quando ele chega e você oferece um modelo diferenciado,
ele meio que rejeita. Eu falei assim, não, o que é isso? Esse professor não está me dando aula. Eu vou reclamar na auditoria, vou reclamar na direção que o professor está de brincadeira, está cantando e fazendo música sobre doença. É o que eu faço. Na minha aula de AIDS, tem uma música importante, que essa música é um rock, que eles cantam, eles vão fazer a prova cantando esse rock. E vou dizer a vocês, se souberem a letra desse rock, eu posso dar uma boa nota para eles. Né? Porque, na verdade, eu estou interagindo primeiro com esses meninos, que tem a geração de hoje era completamente diferente. Vocês têm uma noção? Minhas turmas são divididas em grupos de WhatsApp. E eu converso com eles a semana inteira, sem que eles reclamem que, me deixem em paz. Porque é uma interação positiva, no sentido de levar conteúdo, debater. Entendeu? Então, em cima do que você falou, Vieira, vejo a instituição, sim, preocupada com a evolução tecnológica, isso tem acontecido, isso desde o início da gestão do professor Gilberto, né, logo que ele assumiu, ele manteve essa questão de fazer, por exemplo, salas interativas, né, fazer formas de uso, por exemplo, de informática de uma forma mais efetiva. Então, eu estou muito consciente de que a gente está no caminho certo. Né? Só precisamos saber se a gente vai ser o Ayrton Senna dentro da Ferrari. Né? Quer dizer, um bom aluno usando a boa instituição. Doutor Gilberto? Então, como eu comentei antes, as mudanças vêm acontecendo independente do resultado da prova. Em reunião de dezembro com os professores responsáveis pelas áreas de concentração do internato, nós já tínhamos orientado algumas mudanças para ocorrer no internato. E uma dessas mudanças é 15% da carga horária do internato serão com carga teórica. Houve um entendimento ao longo do tempo de que você deixar o aluno nos últimos 2 anos de curso sem nenhuma carga teórica adicional, só prática, isso vai esgarçando o conhecimento dele. Isso tanto é verdade que ele acaba buscando cursinhos formadores nesse período. Então, o processo já foi instituído, está sendo apenas detalhado em sequência de como fazê-lo. E não é uma carga teórica, que fique claro, repetida daquela carga teórica que ele teve nos anos anteriores. Não pode ser. Tem que ser numa metodologia diferente, uma metodologia, sim, de um raciocínio clínico, questões, casos clínicos, e normalmente com mais de um professor fazendo eles acompanharem o raciocínio. Esse é um ponto. Um outro ponto que a gente não pode deixar de tocar no processo avaliativo. A gente tem algumas lacunas no processo avaliativo da instituição, que já estão sendo tratadas. A gente tem uma unidade na faculdade, chama-se NAPED, que é o Núcleo de Apoio Pedagógico, que é composta por professores, que trabalha exatamente esse processo pedagógico dos professores. A própria DCN nova traz isso como um fator de grande valia. A gente já tem isso há muitos anos, não é de agora. Isso já existia desde antes da gestão de Nélio. E o NAPED vem trabalhando no aperfeiçoamento do professor, não só na sua metodologia de ensino, o Nélio citou metodologias ativas, mas também no processo avaliativo. Dar aula hoje, em qualquer faculdade, é completamente diferente do que se dava no passado. O aluno hoje, para puxar a concentração do aluno, tirá-lo de um smartphone, você precisa ser, muitas vezes, um artista. O Nélio falou da música, né? Porque a estrutura midiática que se faz hoje, ela precisa ser replicada numa sala de aula. Então, isso é um grande desafio, porque nem todo professor está preparado para isso, nem todo professor tem essa
essa vibe, né, usando um termo bem jovem, essa vibe de fazer uma música, de tocar uma música, de se buscar uma interação maior. Então, o Nélio falou, aprender a aprender. E eu vou mais um pouquinho, Nélio. Reaprender a ensinar. Que eu acho que hoje é o grande desafio para nós, professores. E reaprender a ensinar, precisa você se dedicar para isso. A gente vem tendo cursos de capacitação para os professores, inclusive, vai começar hoje à tarde. Isso também não foi, isso já estava tratado antes, isso foi só uma consequência, mas já estava sendo tratado antes. E a faculdade vem, desde 2017, em dezembro, no final do ano, fazendo um encontro de professores para reformular metodologias de ensino, né? Semana de experiência docente. O Nélio participa delas com afinco, não só como ouvinte, mas também como colaborador de metodologias novas. A gente faz uma troca de experiência, porque às vezes o que é aplicado numa disciplina pode ser replicado numa outra. Então, hoje, um dos tendões de Aquiles nosso é reformular o processo de ensino-aprendizagem, de avaliação. E isso é tão irrelevante que os próprios alunos, na reunião que eu citei de sexta-feira, comentaram sobre isso e foram mais além. Foi quando eu disse que a reunião foi de uma riqueza muito grande, foram mais além. Nós sabemos que nesse processo vai ser cobrado mais de nós. E nós vamos precisar responder essa cobrança. Então, há um entendimento de que há uma necessidade de uma cobrança maior, uma reformulação na metodologia, e sim, no ciclo clínico, a gente tem que mostrar para os nossos professores que as provas precisam ser contextualizadas num raciocínio clínico claro, no dia a dia, voltado para o dia a dia do profissional, e aí eu acho que é o grande aprendizado nosso do resultado da prova. A gente não está em consonância com essa metodologia. Acho que o grande hiato foi esse. O nosso método avaliativo não está em consonância com o método avaliativo que o ANASEM aplica. E isso a gente precisa mudar de forma imediata. As turmas que farão a próxima prova, que vai ser em outubro, já terão esse processo de mudança institucionalizado, mais intensamente, né, por conta disso. E Nélio falou um ponto de grande relevância, que é o comprometimento dos alunos. E eu também não tenho dúvida. Gilberto, se você me permite, tem uma pergunta aqui. Sim. Que não só pega aí essa deixa que você acabou de dar agora, Nélio, como também ela é relativa na pergunta que eu fiz no bloco passado, né? Tem aqui no novo, como o Nogueira colocou, deu problema no primeiro streaming do Facebook, mas abriu o segundo bloco, ele colocou lá um segundo vídeo. Tem aqui alguns comentários. América Rocha coloca aqui, doutor Nélio, meu respeito e admiração. E o Renato Carvalho de Oliveira, aí sim coloca a pergunta que eu acho necessária ser feita. Bom dia a todos. Se parte da culpa da nota ruim é dos alunos, que estariam satisfeitos com algumas coisas, como a FMC pretende lidar com isso para as próximas avaliações? O que será que as instituições que tiraram nota 4 ou 5 estão fazendo diferente? Obrigado. Bom, eu acho que exatamente estava respondendo a essa pergunta sem saber que ela tinha sido feita. Eu acho que, quando eu cito que um dos hiatos nosso é o método avaliativo, em consonância com o método avaliativo que o ENAMED traz, e esse é um ponto. Eu não gosto da palavra culpa, sabe, Luiz? Essa palavra ela é muito, traz muito
um processo mais religioso, né, de responsabilidade. Eu acho responsabilidade e comprometimento. Eu não acho que quem fez a prova, as turmas que fizeram a prova foram culpadas. Não. Eu acho que existe uma responsabilidade, acho que foi isso que eu comentei, que Nélio também comentou, uma responsabilidade e comprometimento no fazer a prova. Porque todo teste que você faz, ele deve ter um objetivo. Você vai querer ter uma carteira de motorista, você tem que ser exímio na hora que você faz o teste, a prova. Se você quer entrar na faculdade, você tem que prestar vestibular com afinco. Então, tem que haver sempre um benefício, isso é da própria natureza humana. Uma prova que não traz para o aluno um benefício maior, exceto se ele está querendo se candidatar a uma residência, e aí existe um outro ponto também, Luiz, que a gente também não tocou. Há uma desproporcionalidade do número de formandos no Brasil com o número de vagas de residência. Esse índice ele é absurdamente distante. Então, a disputa por uma residência ela é muito difícil. Mesmo com uma nota boa, existe um corte muito alto pela falta de vagas. E isso é um outro assunto que a gente não se tocou, não sei se a gente vai chegar a tocar, mas, respondendo ao que foi perguntado, a gente vem trabalhando na mudança do processo avaliativo, a gente vem trabalhando numa carga teórica, vai trabalhar numa carga teórica intensa no período do internato, do 9º ao 12º período, e também não vamos deixar de pensar que esse aluno hoje ele tem à sua disposição metodologias de ensino que não existiam, metodologias de ensino de TI, como biblioteca virtual, quer dizer, o aluno não precisa nem procurar a biblioteca física, ele tem uma biblioteca virtual, e os alunos que estão no hospital, né, no Álvaro Alvim, eles têm, inclusive, um outro aplicativo que é de atualização terapêutica. Então, ele pode acessar de imediato a última revisão de terapia para todas as doenças clínicas. Isso tudo é ofertado para ele utilizar. E basta ele querer fazê-lo. Tá? Então, eu acho que, tendo mais alguma coisa, a gente complementa. Nélio, eu queria te repassar a pergunta do Renato também. Porque eu penso que uma das coisas mais difíceis que existe na vida é avaliar. A avaliação é uma ciência completamente aberta. Ela não tem é muito difícil você entender quais são as principais normas concretas de você avaliar se o indivíduo aprendeu ou não aprendeu. Será que é simplesmente por demonstrar que ele sabe o conteúdo ou será que é a aplicação desse conteúdo? Né? Então, a avaliação é muito complexa. A gente entender isso. Eu acho que, em relação à pergunta, a primeira coisa que tem que ser feita, e eu penso até, que é, por exemplo, a questão de intensificar a aula teórica, eu até tenho uma certa... Talvez não seja o caminho, porque o conhecimento, ele volta a dizer, o conhecimento está na palma da mão, o conhecimento está presente, está no livro, está tudo presente. Né? Talvez o aluno precise ir além da aula teórica, que eu acho que, claro, a gente não pode dispensar conteúdo, mas justamente fazer uma forma motivacional, ou então que o aluno entenda o comprometimento, o pertencimento, que, aliás, é uma das filosofias da gestão sua, e é muito, eu acho que é muito coerente fazer com que o aluno pertença à instituição, né? E na hora que vai fazer uma avaliação dessa, ou faça com responsabilidade, porque eu tenho para mim que não é que tenha sido culpa, eu também não acho que a culpa é uma palavra pesada, eu também não concordo com esse termo, mas a falta de
comprometimento de alguns, né, por alguma situação pontual, pode ter interferido sim nessa nota. Eu tenho certeza que o Gilberto faz uma gestão democrática, eu sei que faz, que ouve os colegiados são ouvidos periodicamente, frequentemente, né? Então, ele não decide nada sozinho, ele sabe disso, né? É impossível você gerir a escola dessa forma. Então, a presença do aluno sempre nas decisões, a presença dos professores, então, isso eu tenho certeza que acontece, mas talvez porque nem sempre a vontade do aluno ela é possível, né, ofertar, infelizmente, porque não é ele que decide também sozinho. Isso traz algumas dificuldades. E aí, na hora que o aluno vai se expressar, ele pode se expressar dentro do rompante da juventude, né, como é comum, trazer algum tipo de reação que não é adequada. Eu acho que a escola pode continuar cada vez mais abrindo, sim, os canais de comunicação com os discentes, né, assim como os colaboradores, e entender, porque esse momento é de entendimento. O que isso quer dizer para a gente? O que isso traduz? Qual é qual é o incômodo dos alunos? Qual é o incômodo da comunidade acadêmica? O que a escola está deixando de fazer para essa comunidade? Muitas vezes a gente tem certeza que tudo está sendo feito. Às vezes a gente não consegue perceber determinadas questões. E é apenas com o contato contínuo, o contato ao longo do tempo, né? Não é uma reunião, é ao longo do tempo, você vai percebendo e vai se adequando e vai acalmando os ânimos, né, quando isso acontece. Então, em relação à pergunta do Renato, é isso aí. Eu acho que a instituição vai estar aberta, como sempre esteve, e continua dessa forma, ouvindo, né, ouvindo as questões, e essa questão da avaliação. Precisamos aprender a avaliar. Eu não sei avaliar. Eu tenho 40 anos de docência, eu tenho sempre a gestão atual, faz sempre esse curso de capacitação, onde tem formas de avaliação, eu estou correndo atrás. Cursos nacionais também faço, porque avaliar é extremamente complexo. E hoje, o aluno de hoje, o médico de hoje, o que nós queremos do médico de hoje? O que a gente tem que avaliar? Ele não tem que simplesmente perguntar ao paciente o que você sente. Isso é muito restrito. Você perguntar ao paciente o que você sente. A pergunta mudou. A pergunta agora é: como é a sua vida? Essa é a pergunta. Quer dizer, em cima do que sente, mas como é a vida daquela pessoa, né? Então, é isso que a gente tem que entender, se o nosso aluno vai ser capaz de fazer essa pergunta. Bom, são 8h29. Eu preciso fazer mais um intervalo, esse é ligeiro, só para tomar um cafezinho mesmo e voltarmos para o fechamento. E assim, uma coisa que vocês falam sobre avaliação, né? Ele falando agora aí que precisamos reaprender a avaliar, o Gilberto falou sobre isso, agora o Nélio falando também, e eu fico vendo e como que esses alunos conseguem entrar numa faculdade, também é uma questão. Mas mais do que isso, que eu quero dizer é que foram muitas vezes, quem salvou minha vida quando criança foi Nicásio Farmacêutico, lá em Italva. Não tinha conhecimento formado em banco de universidade, de faculdade nenhuma. Ele conhecia minha família, as famílias todas de Italva, e era o único que tinha lá para salvar a gente de uma pneumonia. Às vezes era verme mesmo, mas aí a gente ia já quase morrendo também. Então, seu Nicásio Farmacêutico, que coisa impressionante. Então, acho que tem muito a ver, esse passado bem distante aí, tem muito a ver com isso que vocês estão falando. Não é só aquilo que aprendeu nos livros, é o conhecimento de todo um conteúdo do ser humano para colocar em prática isso tudo que aprendeu também, aí sim, nos bancos das faculdades. São 8h31. Rápida pausa aqui e a gente volta a seguir para fechar esse programa de hoje
com os nossos convidados, o Edilberto Pellegrini, presidente, diretor da Faculdade de Medicina de Campos, e o Nélio Artiles, também médico e ex-diretor da FMC. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem. O Plano Boa Viagem, que virou um clube